Tudo bem, pessoal? Boa tarde para vocês. Hoje, dia 11 de setembro de 2025. Eu peço que você separe alguns minutinhos do seu precioso tempo para a gente conversar sobre convergências. O assunto de hoje são convergências para a construção de um cenário favorável para as criptomoedas, mercado de renda variável. E aqueles que não são inscritos ainda em nosso canal, aproveitem para inscrever-se, para receberem atualizações sobre as próximas semanas, principalmente, que prometem muito. Eu quero começar esse vídeo trazendo o dado estatístico do aumento dos empregos que foi divulgado anteontem. O mercado recebeu isso com muita euforia e nesse momento a gente tem visto o crescimento do mercado. Não adianta falar sobre índice de empregos nos Estados Unidos sem contextualizar vocês da importância disso dentro de um contexto que nos interessa, que é a alta nas criptomoedas. Então, se a economia vai bem, se existem empregos, isso é um fator de convergência, de pressão, para que o Fed corte a taxa básica de juros. Em relação a esse corte de taxa básica, historicamente tem sido feito sempre no início do último trimestre do ano. Então, nós estamos em setembro, mês 9, né? 10, 11, 12, início do último trimestre. Ano passado, tivemos um corte na taxa e, em consequência, o mercado valorizou, explodiu, né? Foi um movimento de alta muito grande no ano passado. Sendo que tem um detalhe que vocês precisam entender e que é muito pertinente, são as convergências. Existem várias matérias, eu vou procurar algumas colocar aqui em cima para vocês verem, de ingresso de capital em alguns projetos, principalmente os projetos ligados à nova economia mundial. O termo nova economia mundial ele não é restrito a pagamentos, tá? Então eu tenho, além dos pagamentos, eu tenho a intermediação financeira, eu tenho pagamentos, eu tenho contratos inteligentes, eu tenho validação dos contratos inteligentes, eu tenho tecnologias que vão fazer com que isso funcione. E nesse contexto, temos vários projetos criptográficos relacionados que são RWA direto e que têm relação com isto, né? É um erro lembrarmos apenas das moedas que falam a linguagem ISO 20022. É um erro. Nós temos criptomoedas ligadas a DeFi, tá? Abrindo um parêntese aqui, o nosso DREX, por exemplo, ele é o resultado de um consórcio de tecnologias, a construção do real digital, além de Ripple, que é parte, né, cuja tecnologia integra o consórcio. Temos a XLM que participou. A XLM é uma criptomoeda bancária, tá? Diferente da XRP, que também é bancária, porém a XLM ela faz a transação de ponta a ponta. A Ripple ela intermedia a transação. A Aave, que é uma criptomoeda de contratos inteligentes, DeFi, a própria Ethereum e protocolos de camada 2 dentro da rede Ethereum que fazem esse serviço da liberação de contratos inteligentes. Então, eu trago para a Web3, trago para a internet um contrato, um pagamento, uma liquidação instantânea. Mas a liquidação ela vai acontecer através da conexão das partes, e essa conexão de partes será dentro da Web3. Muita gente nem vai perceber isso. Essa semana, ao longo das últimas semanas, foi muito falado sobre a carteira da Google, né? Além da carteira da Google, temos outras ferramentas
que estão trabalhando para convergir pagamentos, né? Identidade digital. Sobre a identidade digital, essa semana tivemos um aumento de quase 100% na WLD. Né? A WLD é um projeto que muita gente não gosta, mas quer queira ou não, quer queiramos ou não, ela é um protocolo de grande valor, né? Eles entraram com capital na bolsa, um IPO, e houve uma remessa de 135 milhões de dólares no projeto. Não só a WLD, a Ondo Finance também recebeu um ingresso de 130 milhões de dólares, parceria, para o processamento. Aí você conecta a Ondo Finance, que é um projeto ligado à Ripple, a WLD, que é um projeto de identidade digital na rede. Qual a importância da WLD? Tá? Primeiro, é uma criptomoeda mundialmente famosa, conhecida. Segundo, ela é uma controvérsia em muitos países do mundo, enfrentou barreiras comerciais, muito paralelo, né, um caso muito parecido com a Ripple, que enfrentou essa batalha comercial, a batalha jurídica, né, para o entendimento, o consenso de que ela não é um security, é um commodity. E no contexto de commodity, essas tecnologias que constroem a base de um novo sistema, tá? Eu estou falando de sistema econômico inteligente, são criptomoedas que ainda elas estão aí, não estão utilizáveis, elas não operacionalizam ainda um sistema econômico que está prestes a mudar. Então, o fator da convergência, o primeiro fator, que é a questão do corte da taxa básica de juros nos Estados Unidos, cuja estatística, que semana que vem nós teremos uma reunião do Fed, e dentro desse contexto, várias estatísticas apontam que o Fed tem 74% de probabilidade de cortar essas taxas básicas de juros. Eu acredito que sim, haverá corte, porque historicamente o Fed cortou a taxa no início do último trimestre, dos últimos trimestres anteriores, tá? Eles mexeram nisso. E em paralelo temos a convergência de leis que constroem um arcabouço, um panorama para a implementação da norma ISO 20022, que está prevista para ir ao ar agora em novembro de 2025. Então, pessoal, não é apenas uma coisa, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo que não aparecem. A gente olha para gráfico, mas não olha para preço, não olha para utilidade. Os gráficos estão muito aquém, né, subvalorizados. Então, hoje uma Ripple vale 3 dólares, eu sinceramente, eu não vejo Ripple por menos de 10 dólares. Eu não vejo, não consigo ver. Agora, a Ripple XRP, ela é o terceiro, né? Nem sei o market cap dela hoje, se ela continua como terceira cripto, se ela é top 4, top 5, mas não interessa, isso não interessa. Um fator que deve interessar para vocês é a diversificação, porque dentro dentro do top 100 temos vários projetos ligados ao novo contexto econômico mundial, digital. Tá? Uma criptomoeda de agentes de inteligência artificial e que constrói a base do novo sistema é a FatEye. Muita gente não fala de FatEye, mas a FatEye está lá, desvalorizada. Até um tema para a gente falar num próximo vídeo, apresentar um gráfico para vocês, porque se FatEye devolver tudo que os gráficos apontam, nós estamos falando de uma valorização aí enorme em FatEye, enorme. Eu não estou com o gráfico aberto, depois eu vou dar uma olhada, até um tema para gravar um vídeo especificamente sobre a FatEye. As pessoas não estão entendendo o que está acontecendo, tá? Então, eu quero, através desse vídeo, posicionar vocês, trazer um panorama do que está, das coisas ocultas, e dizer que é muito bom estar aqui, destinando um pouco do meu tempo para vocês, tá?
meus amigos inscritos no canal, aqueles que não são inscritos também, eu peço que vocês compartilhem esse conteúdo, porque eu acredito sinceramente, de todo o coração, que é um conteúdo relevante. Nós não estamos falando de hype aqui. Não estamos falando de hype, nós estamos falando de utilidade, tá? Se você ainda não é inscrito em nosso canal, aproveite para inscrever-se e em breve nós entraremos com mais vídeos. Beijo no coração de todos. Fui!